Olá, sejam bem-vindos nesse momento, nesse espaço de reflexão, onde hoje eu vou trazer um olhar um pouco mais profundo sobre a humanidade, sobre a condição humana e de suas características. Eu, enquanto ser humano como você, eu sei que em muitos momentos da nossa vida a gente passa por situações críticas, por momentos desafiantes que não levam a gente a sentir medo, a sentir raiva, a sentir tristeza, dor. E esse patrimônio humano que é feito dessas sensações, emoções, sentimentos, nos leva a como um pouco abalar, né, o nosso estado de ser. Faz perceber como se estivéssemos saindo do nosso centro, nosso lugar de poder, sem ter controle algum. É claro que é muito mais fácil e agradável sentir emoções, sensações de prazer, né, de alegria, de amor, né, de harmonia, né? Mas quando a gente quer simplesmente estar no lugar de apego, de sentir o máximo possível essas sensações agradáveis, começa a se construir um vínculo de dependência muito forte. Especialmente esse lugar do prazer particularmente algo muito forte, né, na busca do ser humano, né? Então acaba que o ser humano começa a buscar, a procurar esse prazer em todas as formas, né? Na comida, no sexo, né? Dentro das relações, né? Consigo mesmo. E quando esse momento, essa sensação de prazer acaba, porque tudo acaba, o ser humano começa a entrar em contato com o vazio. E aí se assusta. Que é esse vazio? É um espaço desconhecido, né? E percebe essa falta de prazer como a ausência de prazer, como um lugar de confusão, onde realmente o ser humano começa a se sentir perdido, não sabe mais o que fazer, como se o prazer, toda aquela busca de prazer fosse o sentido mais importante da sua vida. Quando estamos focados nessas sensações, nessas emoções agradáveis, estamos ao mesmo tempo querendo dar preferência, como criando uma seleção e afastando todas aquelas outras sensações, emoções mais desafiantes, digamos, né? Tirando assim também a possibilidade da gente aprender um pouco mais sobre nós. Também por meio, através daquelas outras sensações e emoções mais desafiantes, né? Quanto mais na tentativa da gente fugir dessas emoções, sensações, chamamos de desagradáveis, a gente precisa perceber que estamos ao mesmo tempo fugindo de nós mesmos, né? Então acabam se gerando os problemas quando a gente começa a entrar em contato com a raiva, com a dor ou com a tristeza. Começa isso a gerar um problema para nós, né? A gente entra nesse lugar de rejeição, né? A gente começa a se sentir abalado porque a gente se identificou tanto com o prazer, se identificou tanto com todas as sensações, boas qualidades que a gente consegue ver em nós ou nos outros, né? E quando algo começa a se mostrar para nós, que seja nosso ou dos outros, que está fora da nossa perspectiva de bom ou de prazeroso, começamos a julgar isso, né? E dar um julgamento mesmo, como algo é errado, algo que não está certo. Então, é preciso compreender que assim as emoções feitas de energias, como tudo que está ao nosso redor, elas precisam estar, precisam existir
e se manifestar também como forças que também atuam para um equilíbrio maior, né? Então, nesse lugar de querer acolher essas emoções e todas essas qualidades de emoções, quando a gente se predispõe para acolher e simplesmente permitir a todas elas existir, e a gente se permitir também fazer experiências delas, a gente consegue realmente ampliar o nosso ser, a sensação, a perspectiva do nosso ser, sem limitações, né? É muito interessante porque a mente ela é muito poderosa, mas em certos momentos pode representar uma armadilha, um obstáculo para nosso crescimento. E quando a gente entra em contato com algo que definimos como um problema, a mente entra em um fluxo ininterrupto de pensamentos, numa frenesia, para poder encontrar soluções, né, da forma mais rápida possível para sair daquele estado e possivelmente sem dor, né? E na verdade, em tudo isso, é importante que a gente compreenda que não estamos nessa existência para resolver problemas ou para criá-los, né? Estamos aqui apenas para conhecer quem somos, conhecer essa dimensão, o nosso planeta, os reinos desse planeta, o reino vegetal, mineral, animal, e possivelmente cooperar junto com eles, né? Da melhor forma. Então, nesse lugar de querer encontrar a solução, a gente está focando num aspecto que não é benéfico para nós. É muito importante nesse momento, quando ele se manifesta, de apenas observar e perceber a linguagem que a gente utiliza quando a gente fala de tal problema. Muitas vezes percebemos que nós falamos o meu problema, né? A gente fala para os outros, porque o meu problema, eu tenho um problema. E falamos dessa forma como fosse, sei lá, uma parte do nosso corpo, né? A gente já se identificou com o problema, com o meu problema, virou o meu problema. Então, começa a tomar essa energia, uma vibração muito grande, começa a se tornar um ser, uma presença, esse problema que acaba tirando o nosso sono, acaba tirando a nossa paz, a nossa confiança, porque todas as energias são focadas no problema, em querer resolver o problema, como se fosse realmente um pesadelo, né? Algo muito negativo que está passando para a gente, como fosse uma punição, né? Quando na verdade tudo que é preciso nesse momento que a gente se enfrenta com esse tal problema é simplesmente permitir ele se manifestar, porque ele vem com um propósito específico, né, benéfico para nós. Então perceber, primeira coisa, né, dessa linguagem que falamos, talvez de parar de chamá-lo de problema, né? Para ele não ser mais um problema também, mas parar de chamá-lo problema e talvez usar como palavra desafio ou questão, parar de chamar como meu problema, então sair desse lugar de identificação com esse desafio e talvez a gente comece a sentir um pouco mais de leveza, comece a perceber, não é tão grande ou não é tão assustador esse desafio, e começar a olhar o que tem por trás desse desafio, que é o que é mais importante para nós. É aí que a gente precisa focar nossas energias. O que traz esse desafio? O que tem aí por trás? E o que tem por trás é como fosse um tesouro escondido, sabe? Mas a gente precisa estar disposto, né, a cruzar as marés das nossas emoções também, né, transcendê-las para a gente receber aquele tesouro, né?
é algo muito importante para nós, descobrir o que tem por trás. E fazer aquele percurso para chegar lá com muita paciência, com muita compaixão por nós mesmos, por nosso processo. E a solução é algo que está fora do nosso controle, né? O importante para nós entender é que precisamos conhecer os nossos desafios, conhecer nossas questões, o que traz para a gente, o que a gente precisa aprender com aquilo, né? E a solução, ela vai se apresentar, vai se manifestar para nós como uma luz branca, um divisor de água, sabe? Uma luz branca numa noite escura, de uma forma tão simples, tão leve, né? Percebendo que a solução já estava aí presente com nós. O que mudou foi apenas a nossa perspectiva e a forma de lidar com aquela questão, né? Como nesse momento, né, que parou agora de chover, né? Teve um dia, uma manhã de chuva muito forte. E eu não sempre gosto de chuva, tem momentos que eu me sinto até um pouco irritada, né? Em né, ver a chuva, né? E aí, se eu perceber a chuva como um problema, né, isso vai me levar num lugar de desconforto, sabe? Né, e vai realmente se tornar um elemento natural, uma manifestação natural do planeta, né? Como um problema, coisa que não é, na verdade. Quando eu começo a ter uma visão um pouco mais neutra, né, daquilo que está se manifestando nesse momento da minha vida, eu consigo perceber que também, nesse caso, a chuva, ela é também muito benéfica. Não só para mim, mas para todo o contexto ao meu redor, né? Eu começo a perceber, a ver de como o solo, a terra, recebe essa chuva como uma nutrição muito, muito importante, como as plantas recebem, né? Para justamente crescer, as árvores crescer, né? Como o ar se limpa, né? Graças a essa chuva também. E quando eu começo a perceber isso, né? Eu começo a integrar todos os benefícios que essa chuva traz, né? Também. Então isso é muito importante de como a gente apenas permite as coisas se manifestar por como elas são no momento presente, aqui e agora, né? Nesse presente também que muda a cada instante, a cada segundo, a cada respiração. Então, assim, é muito fácil, né, do ser humano entrar nesse padrão de reclamação também, né? Ai, chove muito, então começa a chover, nossa, que chuva, não para mais de chover, tô cansada dessa chuva e tal. Depois para de chover, chega o solzinho, como agora. Aí depois começam a reclamar, o sol, nossa, é muito quente, que ar seco, né? O ar está poluído, as plantas estão secas, o meu cabelo está seco, né? Aí de novo volta, né? Como um ciclo constante, né? Então, quando a gente vai realmente entender que basta, para de reclamar, de ver as coisas como um problema, de você se identificar com os problemas, né? Apenas perceber de como tudo também está cooperando conosco, com o nosso crescimento, com a nossa evolução, de como cada coisa que se manifesta dentro e fora de nós é uma grandíssima oportunidade para nos conhecer e para conhecer também, né, o que está por fora, né, também de nós, né, como um grande reflexo, né, divino. Então é isso. Agradeço muito pela presença, pelo tempo e até a próxima reflexão.